Você se lembra daquela sensação? Aquela estranheza que te acompanha desde sempre? Um sentimento de que você não se encaixa, que há algo diferente em você, uma profundidade que os outros parecem ignorar. Você tentou se adaptar, sorriu quando não queria, mas essa fachada nunca durou. Aquilo que o mundo chamou de fraqueza, de exagero, é na verdade a sua identidade espiritual, um propósito gravado na sua alma. Essa sensibilidade não é um defeito, é um código, um sinal de que você foi ativado para ver o que poucos veem, para quebrar ciclos e não apenas existir. E se você sente isso, saiba que não está sozinho. Este canal é para você, para aqueles que sentem sem saber como explicar. A sua estranheza não é um problema, é a sua missão. Desde a infância, você nunca conseguiu viver no piloto automático. O que era comum para os outros parecia superficial para você. Enquanto seus colegas se satisfaziam com o óbvio, algo em você buscava um significado mais profundo. Você sentia as coisas com uma intensidade maior, como se estivesse sempre atento a algo invisível que os outros ignoravam. Talvez você tenha se sentido deslocado em muitos lugares, não por ser antissocial, mas porque sua mente e seu coração batiam em um ritmo diferente. Conversas superficiais te cansavam, a rotina comum te sufocava. Você queria entender o que estava por trás das coisas, sempre soube que havia algo mais, mesmo que ninguém nunca tivesse te contado. Com o tempo, você tentou se adaptar, forçou sorrisos, concordou com coisas que discordava, tentou se encaixar. Mas isso não durou. Algo dentro de você sempre te puxou de volta para o silêncio, para a reflexão, para o lugar onde você se sente mais inteiro, longe da multidão, próximo da verdade. E essa verdade te chamou pelo nome. O mundo não entende aqueles que carregam um espírito fora da norma, porque tudo aqui é feito para quem segue, não para quem enxerga além. Aqueles que sentem o mundo com o espírito assustam quem vive apenas com os olhos. E é por isso que muitos tentaram diminuir quem você é. Chamaram sua profundidade de exagero, sua sensibilidade de fraqueza. Você aprendeu a ficar em silêncio para evitar o julgamento. Mas a verdade nunca parou de pulsar dentro de você. Você percebe o que está por trás das palavras, vê intenções sem que ninguém precise falar. Seu espírito se conecta com as atmosferas. Você entra em um lugar e já sabe o que está acontecendo, mesmo que tudo pareça calmo por fora. Essa sensibilidade não é um defeito, é um código, um sinal de que você foi ativado para ver o que poucos veem. Você não veio para repetir padrões, você veio para quebrar ciclos. Essa percepção aguçada não foi dada por acaso. Era para que, neste tempo, pessoas como você discernissem no espírito antes de agir com os olhos. Sua mente pergunta porque sua alma se lembra. Você sente falta de algo que nunca viu, e isso te intriga. Não consegue se contentar com respostas simples, porque sua natureza não foi feita para a superfície. Foi moldada para a profundidade. E aqueles que carregam profundidade perturbam quem está confortável na superfície. Quando o divino escolhe alguém, ele altera até a maneira como essa pessoa percebe o mundo. Coloca uma sensibilidade que protege, direciona e separa. Seu espírito, desde cedo, começou a rejeitar ambientes, pessoas e ideias que não vibravam na mesma frequência. Isso não te torna melhor, te torna diferente, e diferente com propósito. Você sente um peso onde ninguém vê nada. Sente a verdade onde os outros veem ameaça. Sente uma urgência espiritual mesmo quando todos estão distraídos. Isso é discernimento. É a sua identidade espiritual ativa. Não tente mais ignorar isso. É a sua vocação falando, mesmo quando você tenta silenciá-la. O divino sussurra onde o mundo grita, e você foi feito para ouvir esses sussurros. Você não é estranho. Você é sensível. Você não está deslocado. Você é diferente. Sua maneira de pensar, sentir e perceber é uma resposta divina a tempos difíceis. E quanto mais você abraça essa natureza, mais claro se torna o seu caminho. Você não é daqui. E seu espírito sabe disso. É por isso que nunca se conformou. Existe um tipo de sabedoria em você que não pode ser explicada. Não veio de estudos ou experiências vividas. Ela simplesmente existe, presente, silenciosa, viva. É como se sua alma carregasse memórias que sua mente não consegue alcançar. Verdades que surgem antes das perguntas. Você sente o que os outros só entendem depois. Às vezes, você se pega dizendo coisas que nem sabe de onde vieram. Conselhos, percepções, visões. E aqueles que ouvem ficam impressionados. Mas para você,
Parece natural. É como se algo dentro de você já soubesse. Como se sua consciência estivesse sempre alguns passos à frente. Essa intuição não é sorte, é herança espiritual. Você se emociona com cenas simples, com uma música, com um pôr do sol, com gestos que ninguém percebe. Sua alma responde a sinais sutis, como se estivesse sintonizada em uma frequência mais alta. Isso não é exagero, é sensibilidade espiritual. Sua alma não é jovem. Ela carrega uma bagagem que não começou nesta vida. Você sentiu nostalgia de lugares que nunca esteve. Teve a sensação de já conhecer alguém que acabou de conhecer. Sonhou com ambientes que pareciam familiares demais para serem inventados. Isso não é ilusão. É um sinal de que sua existência não começou no nascimento. É o seu espírito lembrando de onde veio. Essa memória que você carrega não está no cérebro. Está na alma e te guia. Quando você encontra algo verdadeiro, seu espírito reconhece. Quando algo está desalinhado, você sente imediatamente. É como se a verdade acendesse um fogo dentro de você, mesmo que o mundo inteiro insista em tentar te convencer do contrário. Por isso você nunca se acomodou com explicações superficiais. Sempre quis saber o porquê por trás de tudo. Sua mente busca lógica, mas sua alma exige a verdade. E quando as respostas não vêm, você não descansa. Essa inquietação é um sinal de que você foi programado para lembrar o que muitos esqueceram: quem você é e de onde você veio. O tempo passa, mas sua essência permanece firme. Você pode amadurecer no corpo, mas por dentro, nasceu com essa densidade. Não é arrogância, é um peso espiritual. Você sente que foi enviado com uma bagagem que não é comum. Isso às vezes te assusta, mas também te impulsiona, porque há algo em você que sabe que você veio com uma missão. As pessoas te procuram sem saber o porquê. Sentem paz perto de você. Sentem confiança porque sua alma transmite segurança, mesmo no silêncio. E o que você carrega é mais do que palavras. É presença. Você não força a sabedoria. Ela simplesmente flui porque está escrita na sua origem. É algo que vem do alto. Você não é velho de corpo, mas é antigo em espírito. É por isso que o tempo não te limita e a idade não define sua profundidade. Você foi criado com códigos eternos, e toda memória espiritual que você carrega é uma pista sobre sua vocação. São fragmentos da eternidade que o divino deixou dentro de você. Você não é estranho por pensar diferente. Você é uma alma despertando em um mundo que adormeceu. E por mais que o ambiente tente te moldar, algo em você resiste. É essa resistência que confirma sua origem. O mundo não forja quem você é. O céu te marcou antes mesmo de você nascer. Desde cedo, te disseram como você deveria ser. Disseram que você precisava falar menos, agir diferente, seguir o que todos os outros seguiam. Mas não importa o quanto você tentou se encaixar, algo dentro de você resistiu. A ideia de ser normal sempre pareceu desconfortável. Isso não é um problema. É um sinal de que você não foi criado para se encaixar, mas para se destacar. O mundo não sabe lidar com aqueles que não se dobram. Aqueles que pensam fora da caixa. Aqueles que se recusam a seguir o fluxo cego. Então, quando você não se adapta, eles tentam te reduzir. Te rotulam, te isolam. Não porque você é fraco, mas porque sua presença é inquietante. O que você carrega quebra padrões. A rejeição que você experimentou não foi rejeição real, foi proteção espiritual. O divino permitiu que portas se fechassem, ambientes te excluíssem e pessoas se distanciassem. Não porque você merecia menos, mas porque sua essência é grande demais para ser confinada em lugares pequenos. O mundo tenta controlar o que não consegue entender. Você perturba porque não se vende, porque não troca seus valores por aceitação, porque prefere a verdade aos aplausos. E isso assusta quem vive para as aparências. Sua coragem de ser autêntico revela o medo que os outros têm de se mostrar. Você não se molda, e aqueles que não se conformam ameaçam o sistema. As tentativas de te silenciar eram estratégias para conter seu impacto, mas não funcionaram. A semente do que foi plantado em você permanece viva. Mesmo quando duvidaram, mesmo quando tentaram te convencer a parar, algo por dentro permaneceu firme, porque sua identidade não depende da aprovação do mundo. Ela vem do alto. Você nasceu com uma marca de liderança. Isso não tem a ver com posição ou status.
tem a ver com influência espiritual. Quando você entra em um ambiente, algo muda. Sua presença traz discernimento. Sua fala carrega direção. Sua maneira de ver a vida confronta a mediocridade ao seu redor. E o mundo reage tentando te silenciar. Mas o que o mundo chama de teimosia, o divino chama de firmeza. O que criticaram como arrogância era discernimento. O que parecia rebelião era apenas você se recusando a viver uma vocação que não era sua. Você sempre soube, mesmo sem entender, que havia algo diferente. E essa diferença é exatamente o que faz você ser escolhido. O mundo tentou te ensinar a ter medo de ser quem você é. Tentou te convencer de que você era demais, intenso, complicado. Mas a verdade é que você é profundo demais para aqueles que vivem na superfície. E aqueles que não conseguem lidar com a profundidade sempre tentarão fazer você se diminuir. Você não foi feito para se esconder. Você não foi criado para seguir a multidão. Sua alma foi projetada para quebrar padrões, para provocar mudanças, para gerar impacto. E quando você aceita essa verdade, o mundo não pode mais te manipular. Porque agora você sabe que sua diferença não é um erro. É a sua missão. Há uma inquietação dentro de você que não se cala. Um tipo de urgência silenciosa, como se você estivesse sempre esperando por algo para começar. Não importa o quanto você tente viver normalmente, sempre há um sentimento de que você foi chamado para mais. Isso não é exagero, não é uma ilusão. É o seu espírito lembrando a missão para a qual foi enviado. Essa sensação de que você tem uma tarefa específica neste mundo é real. É como se tudo o que você viveu fosse preparação para algo que ainda está por vir. Você sente que não pode desperdiçar tempo, que não foi feito apenas para existir. Esta é a programação divina. É o alto ativando o que já foi marcado dentro de você. Existem pessoas que simplesmente vivem. Mas você sabe que não está aqui por acaso. Você sente que algo está esperando sua obediência. E não importa quantas vezes você tente ignorar, ele sempre volta, sempre pulsa, sempre chama. Porque a sua alma reconhece que existe um plano maior em movimento, e você é parte disso. Sua origem não é apenas biológica. Seu espírito foi separado antes do tempo. Você carrega códigos espirituais que vão além do comum. Sua mente não se contenta com conforto. Seu coração busca direção. Você foi projetado com um propósito. E essa estrutura interna que te perturba é um sinal de que algo grandioso está sendo ativado. Talvez você ainda não saiba exatamente o que precisa fazer, mas isso não muda o fato de que você já está sendo preparado. Cada experiência, cada dor, cada peso, tudo isso está te moldando para o que está por vir. Os escolhidos não descobrem sua missão de uma só vez, são guiados passo a passo. Você é a resposta para problemas que o mundo ainda não reconhece. Você carrega soluções que ainda não foram reveladas. Sua maneira de pensar, sentir e ver é diferente porque foi feita para responder a um chamado que está fora do normal. Você não veio para repetir fórmulas, você veio para criar novos caminhos. Sua história pode parecer comum aos olhos naturais, mas no mundo espiritual, ela carrega peso. Tudo o que você passou fez parte da preparação. As feridas, as perdas, os recomeços. O divino estava te treinando no invisível. Enquanto o mundo viu o silêncio, o céu viu o alinhamento. Nada foi em vão. Tudo te trouxe até este momento. Essa inquietação que você sente é um lembrete. Um código sendo reativado. O momento da sua missão está se aproximando, e é por isso que o desconforto está aumentando. Quando o divino está prestes a te lançar, ele primeiro agita tudo dentro de você, remove a complacência, expande sua visão e te força a sair do que é pequeno. Você não é mais apenas um entre muitos. Você faz parte de um plano divino que ainda está sendo revelado. E quando você aceita isso completamente, tudo fará sentido. O mundo tentará te distrair. Mas agora você já sabe que essa inquietação não é um fardo. É um sinal. É o divino te lembrando que você foi programado para algo maior. Você tentou se encaixar. Forçou conversas, adaptou-se a grupos, escondeu partes de si para ser aceito. Mas mesmo assim, você foi deixado de lado, rejeitado sem razão aparente, ignorado quando precisava ser mais visto. Essa rejeição doeu, mas nunca foi punição, era separação.
O divino te protegeu de onde você nunca quis pertencer. Nem toda exclusão é injustiça. Às vezes, é libertação. Você não foi feito para qualquer ambiente. Sua essência perturba onde a verdade é indesejável. Sua presença revela o que muitos preferem esconder. E quando isso acontece, o sistema tenta te empurrar para fora. Mas o que parece ser desdém é, na verdade, direção divina. A rejeição do escolhido não é o fim, é o começo. É a forma como o divino filtra quem realmente pode caminhar com você. Aqueles que não veem seu valor hoje não pertencem ao seu futuro. E quanto mais você entende isso, menos dói ser deixado para trás. Porque agora você sabe que não era pessoal, foi espiritual. Os momentos em que você se sentiu sozinho não eram vazios. Eram convites à intimidade com o divino. Foi no silêncio da rejeição que você aprendeu a ouvir o céu. Foi na dor da exclusão que você desenvolveu discernimento. E foi na solidão forçada que você descobriu quem realmente é. A rejeição te moldou, não te destruiu. Você não precisa mais forçar conexões. O que é do divino vai te encontrar. O que é verdade, permanecerá. As portas que se fecharam estavam impedindo sua expansão. As pessoas que saíram estavam dificultando seu acesso. Quando o divino quer te levar mais alto, ele limpa o caminho. Mesmo que a princípio pareça abandono, a rejeição não foi uma perda, foi proteção. O divino viu o que você não via. Sentiu intenções das quais você ainda não estava consciente. E por mais doloroso que tenha sido, ele não te deixou ficar onde não havia verdade. Porque aqueles que são escolhidos não podem se alimentar de migalhas emocionais. Precisam de conexões alinhadas com o céu. Hoje você entende que nem todo não foi derrota, que nem todo distanciamento foi desdém. Algumas pessoas não estavam prontas para o que você carrega. Algumas portas não podiam suportar o que o divino vai fazer através de você. A seleção foi dolorosa, mas necessária. E agora você está mais leve, mais claro, mais forte. O mundo rejeita o que não consegue rotular. E você não vem com uma etiqueta. Você veio com um propósito. Quanto mais você abraça quem você é, mais se afasta do que é comum. Mas isso não é solidão, é seleção. É o processo de separação do extraordinário do comum. Porque sua missão nunca foi ser aceito, era ser enviado. Você é um viajante espiritual em missão na Terra. Tudo em você carrega propósito, mesmo que ainda esteja sendo revelado. O sentimento de urgência de que há algo grandioso a ser realizado não é pressão interna, é programação celestial. Seu espírito sabe o que precisa fazer, mesmo quando sua mente ainda está tentando entender. Esta vida não é o fim, é o meio. É o caminho onde o espírito cresce, aprende, serve e cumpre o que foi enviado para fazer. A dor que você enfrentou não foi sem significado. Os dons que você carrega não são aleatórios. Cada detalhe em você foi projetado para impactar o tempo presente e deixar marcas eternas. Seus dons de cura, escuta, compaixão ou visão são lembretes da sua essência espiritual. Você veio aqui para transformar, e esse chamado queima dentro de você porque é parte da sua identidade. O mundo pode tentar te distrair com aparências, pressa e superficialidade, mas sua alma sempre buscará significado, direção e verdade. Você não é daqui. É por isso que você sente nostalgia por algo que nunca viu. É por isso que você chora sem entender, se emociona por coisas simples e se conecta com pessoas sem esforço. É o seu espírito reconhecendo fragmentos do céu. Você não está se lembrando de algo novo. Você está acessando o que sempre fez parte de quem você é. A matéria envelhece, mas o espírito se renova. O corpo sofre limitações, mas sua missão continua viva. Você pode estar cansado, ferido ou confuso, mas sua essência está intacta. Porque o que foi colocado em você não pode ser tocado pela dor, nem apagado pela perda. Sua origem é incorruptível. A missão que você carrega não termina com o tempo. É maior que uma fase, uma temporada ou uma conquista. Continua até que seja cumprida. E mesmo quando você não entende tudo, o céu continua contando com você. Porque nem todos nascem com essa sensibilidade, essa visão e esse chamado por acidente. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para ativar o que você carrega,
para lembrar aos outros quem eles são, para curar o que foi quebrado. Seu corpo é apenas uma vestimenta temporária. Sua missão é eterna. E agora é a hora de vivê-la com coragem, consciência e compromisso. Seu despertar é mais do que uma decisão pessoal, é um movimento espiritual. Quando você aceita quem você é, tudo ao seu redor começa a se alinhar. A confusão dá lugar à direção. O medo perde sua força. Você começa a ver claramente o que antes parecia borrado, porque quando um escolhido desperta, ele ativa o propósito que carrega. Por muito tempo, a escuridão tentou silenciar sua voz, te fez duvidar de si mesmo, te jogou em ambientes errados, te cercou de pessoas que não reconheciam seu valor. Mas nada disso funcionou, porque a semente que foi plantada em você suportou. E agora que você despertou, esta semente está pronta para florescer. O despertar é aceitar o que sempre esteve lá. Não se trata de se tornar alguém novo, é sobre lembrar quem você sempre foi. Quando você para de se esconder, você começa a iluminar. Suas palavras carregam vida. Sua presença transmite direção. E até mesmo o silêncio começa a causar impacto. Porque quem anda desperto carrega luz. O mundo não é o mesmo quando um escolhido se levanta. Onde havia confusão, você traz ordem. Onde havia medo, você libera fé. Você não precisa gritar. Sua autoridade vem do Espírito. E aqueles que são sensíveis, percebem. Porque onde quer que você pise, alguma coisa muda. Seu despertar não afeta somente você. Transforma o ambiente. Sua vida se torna mais do que mera sobrevivência e se transforma em uma missão. Você acorda com propósito. Você anda com intenção. Você serve com a verdade. Porque agora você entende que cada passo é parte de algo maior. E o que era antes dor agora é uma ferramenta. O que era dúvida agora é uma resposta. O que era silêncio é agora uma voz viva. Você não é 100% humano. E isso não significa que algo está errado com você. Isso significa que há algo muito especial para ser explicado pela lógica. Você é espírito antes de ser corpo. Você é chamado antes de ser visto. O mundo tenta te reduzir, mas o céu já te reconheceu. Você é o propósito na forma de uma pessoa. Ser escolhido é conviver com peso e glória ao mesmo tempo. É sentir o mundo de forma mais intensa. É carregar dores que ninguém entende e ainda assim ficar firme, porque algo dentro de você sabe que existe um porquê maior. E esse porquê está começando a ser revelado claramente. Agora é a hora de responder ao chamado. Você não foi esquecido. Você foi separado. E essa separação não é solidão, é consagração. O divino não esconde aqueles que rejeita. Ele esconde aqueles que vai usar. E agora que você despertou, o tempo da ocultação está chegando ao fim. É hora de assumir sua posição com coragem, fé e responsabilidade. O mundo precisa da sua luz. Precisa da sua sensibilidade, da sua visão, da sua palavra. Você carrega respostas para pessoas que ainda não sabem o que perguntar. Você é uma ponte. Você é cura. Você é direção. Não espere mais. O que foi colocado em você não é pequeno e não pode ser adiado por mais tempo. É hora de se levantar. A terra está esperando por você. Seus dons não são para você guardar. Eles devem ser libertados. Sua presença em um ambiente muda tudo. E não é porque você se esforça, mas porque você carrega o céu dentro de você. Você é um sinal. Você é enviado. Você é um dos escolhidos. E agora que você se lembrou, nada será o mesmo novamente.